Boa noite aí, ó, amigos do canal. Lopes Bicudo. Aqui o pessoal da Santa Cecília, aqui os moradores, marcou a reunião hoje. Tá todo mundo aqui presente, ó, para poder conversar com o prefeito Ricardo Nunes. Ele está lá ao fundo lá. Estou atrapalhando? Não? Estou atrapalhando? Não. Pessoal, aqui ó, o Ricardo Nunes aqui. Ó, o prefeito veio aqui conversar. Aqui ó, a autoridade aqui. Amigos aí do canal, não esquece de deixar o like. Estamos ao vivo aqui. Agora são mais ou menos 7 horas, conforme combinado. Escolheu 3 pessoas para conversar. Tá chegando aqui o prefeito. Uma autoridade preocupada com todos os munícipes de São Paulo, e ele, a primeira vez que um prefeito esteve aqui no fluxo da Cracolândia foi o prefeito Ricardo Nunes, e ontem eu falei para vocês que eu traria também, eu faria o convite a ele, que é a maior autoridade do município, para estar aqui junto dos senhores e das senhoras. E o prefeito está aqui, eu vou passar a palavra a ele. Bem-vindo, prefeito. Obrigado pela presença. Obrigado, doutor Roberto. Agradecer aqui também ao doutor Vasconcelos, ao Alexis, o Álamo, nosso comandante aqui da região, enfim, todas as pessoas aqui. Agradecer a presença de vocês. Momento difícil que a gente vive na cidade, né? Mas é uma situação que a gente todos sabem há mais de 30 anos e que nós estamos muito empenhados em poder dar uma solução para esse problema. Obviamente que é um problema grave que a gente não vai resolver no curto prazo, a gente precisa ter essa consciência. Vai ser algo paulatino, médio e longo prazo, mas tem toda uma estruturação de um plano feito para a gente poder chegar numa solução com relação a essa grave situação que a gente vive há 30 anos. O doutor Roberto já deve ter falado, mas nós fizemos esse trabalho conjunto da assistência social da Prefeitura de São Paulo, do Governo do Estado, Secretaria da Saúde da Prefeitura e do Governo do Estado, Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo, Polícia Civil e Polícia Militar do Estado de São Paulo, junto com todo o trabalho do gabinete, que o Alexis trabalha direto comigo no gabinete, fazendo um estudo do que foi feito no mundo com relação a situações semelhantes a essa. Foi basicamente Nova York, Bogotá, Viena, Frankfurt e Lisboa, aonde se utilizou algumas das estratégias para poder solucionar esse problema. Todos sabem que esse grande aglomerado de pessoas dependentes químicos são usados como escudo dos traficantes. Existe uma ação social de saúde e de segurança pública. Da segurança pública, a gente já teve um avanço muito grande, continuar terendo ainda mais. O trabalho da Polícia Civil foi fantástico, tem sido fantástico. 107 traficantes presos e ainda encarcerados, que tiveram a preventiva e foi concedida a provisória, e que foram todos feitos com a expedição dos mandados de prisão. Isso quer dizer o quê? Que foi precedido de uma investigação minuciosa. Tentar relatar para vocês um pouquinho no começo, aonde eles estavam, era todas aquelas tendas, foram colocadas várias câmeras, nós tínhamos 80 GCMs aqui no local, passamos para 160 e passamos naquele momento a fazer a revista para o ingresso lá na Praça do Cachimbo. Fazendo a revista, tirou-se as tendas. Tirando-se as tendas, com as câmeras foi possível identificar quais eram os traficantes que estavam ali vendendo a droga e também o serviço de inteligência da polícia para poder, com as câmeras, identificar as pessoas, e saíram todas essas prisões. Desse trabalho de investigação, que requereu muita dedicação dos nossos policiais, foi possível ter o sucesso
de ter mais de 100 traficantes presos. Isso é uma etapa. Passou-se para uma outra situação, é necessário fazer uma desestruturação daquele contexto dos usuários ficarem sendo utilizados como escudo dos traficantes. A gente não vai só tirar o traficante e manter o usuário, que não resolve. São coisas conjuntas. Eu sei que é uma situação difícil, né? Mas hoje os índices que tem aqui nos permite dizer que até o presente momento as ações estão dando corretas. Talvez seja difícil de percepção para vocês entenderem, porque a visão que vocês têm, tem informações que a gente não pode compartilhar, vocês vão compreender isso. Tem informações que a gente precisa ter com a gente, até para ter o sucesso da operação. Mas o que eu queria dizer é que a gente está hoje com um sistema integrado de ações. Está aqui a Cássia, que é a nossa supervisora da ciência social aqui da SE, e as nossas agentes de assistência social. Então, todos os movimentos que foram feitos estão sendo de forma articulada. O que a gente fez também com relação à questão do atendimento aos usuários? Então, falei um pouquinho aqui da questão da área de segurança. Os mandados de prisão foram executados, estão sendo executados, ainda deve ter uns 30 traficantes, 32 traficantes exatamente. Então, mandados de prisão estão sendo considerados foragidos, procurados, esse é o termo correto, desculpe, procurados. E aí tem um trabalho da Prefeitura, da Prefeitura do Estado, de assistência. A gente aumentou os CAPs, né? Lembrando que isso já não vem de agora, já vem de um tempo. Nós aumentamos 17 CAPs de 17 para cá. Aqui no centro temos 5 CAPs, 2 não são AD, a gente está transformando em AD, que é álcool e droga. Abrimos um CIAT emergencial aqui, e a questão dele estar aqui também está dentro do contexto da estratégia de poder ter próximo aqui do sistema policial e ter o monitoramento desse movimento, desse fluxo. O que é importante falar? Não precisaria falar, mas é importante dizer, não é uma situação que a gente estala o dedo e resolve, vocês sabem disso, mas que cada um de nós aqui está muito consciente da sua responsabilidade, e cada um de nós aqui sabe do que a gente está buscando de resultado. Poderia ser muito cômodo para a gente deixar aquilo do jeito que estava, né, e não enfrentar a situação. Mas nós optamos por estar junto com a comunidade, por defender a nossa cidade, por honrar aqui a Polícia Civil, a Polícia Militar, a GCM, a Prefeitura e o Estado, e podermos, dentro de um prazo, oferecer a vocês. Eu tenho muita expectativa, eu estou muito confiante no processo, né? Evidentemente pode ser que algo dê errado, pode ser, mas acho que até onde a gente está indo, né, doutor Vasconcelos? Acho que estamos indo para uma situação que até então a gente tem uma situação sob controle, apesar de que pode parecer para vocês uma situação um pouco conturbada por conta da dispersão que foi necessário para que as ações policiais pudessem transcorrer, as ações de assistência social e de saúde pudessem transcorrer do jeito que está hoje. Antecipadamente eu peço desculpas pelos transtornos, mas a gente precisa ter um voto de confiança. Isso não é uma luta do prefeito, do delegado, da GCM, da Polícia Militar, é uma ação, uma luta de todos nós. Prender traficante e curar as pessoas que são os dependentes químicos, que são vítimas de todo esse processo. São doentes, exatamente. Última observação. Tem se falado muito sobre as formas de tratamento. Nós temos 3 situações. A voluntária, que é o que a gente tem procurado fazer, aumentou o número de pessoas que procurou os serviços de atendimento, tanto no CAPS como no CIAT. A involuntária, que tem um protocolo para a gente desenvolver, que é quando o parente pede ao poder público a internação daquela pessoa. Então a gente hoje tem protocolo e estrutura para o parente pedindo a gente poder proceder isso. E algo que começou a se falar muito, que é a internação compulsória, que não depende de mim, do delegado, do secretário, da PM, da GCM, depende de decisão médica. A situação de drogadição deles é uma situação de saúde pública, depende de uma avaliação médica que requer ao juiz, e o juiz pode conceder ou não. Então depende da gente querer apoiar ou não apoiar. O que a prefeitura tem de posicionamento com relação a isso? Se o médico definir que a pessoa A ou B, por uma decisão pessoal dele, que ele
tem essa sua responsabilidade de determinar, solicitar a determinação compulsória e o juiz conceder, a prefeitura irá cumprir aquilo que a justiça determinar. Portanto, irá providenciar quantas vagas necessárias for, se isso acontecer, caso transcorra desse jeito. Então, posição muito tranquila, estamos bastante conscientes das ações e pediria, eu sei que é difícil, mas muita compreensão de vocês e mais do que a compreensão, verdadeiramente, queria falar aqui olhando no olho de cada um, vocês estão diante de pessoas absolutamente comprometidas em resolver essa situação, absolutamente comprometidas, tanto o delegado Roberto Vasconcelos, o Alexis, o Álamo, todos nós, nossa GCM, nossa PM, nossas assistentes sociais, nosso pessoal da área da saúde. Então, era isso à disposição. Mais alguma coisa? O Marcelo vai fazer as perguntas, foram preparadas 10 perguntas. Boa noite, prefeito, boa noite, doutor Roberto, boa noite, autoridades. Bom, o senhor falou aí de tudo que está sendo feito, da operação, das tendas que foram montadas, das assistentes sociais, enfim, de todo o trabalho que está sendo feito, que é incrível, é um trabalho bacana, eu acho que tem que ser feito mesmo, tem que continuar. O trabalho da polícia tá legal. Eu vi de cima da minha casa, o dia que tiraram da Frederica Steidl, foi sem truculência, foi um trabalho bacana, revistando tudo. Não é essa a nossa questão aqui. A nossa questão aqui é que, assim, foi dito tudo que foi feito para eles. Eu acho incrível, mas assim, e para nós, os moradores? A gente só teve do senhor um pedido de compreensão. Então, assim, é uma operação que foi planejada, conforme o doutor Roberto falou para a gente ontem, o senhor repetiu agora, é uma operação que foi planejada. Foi planejada tirar lá da Júlio Prestes, vocês tiraram. Mas foi planejado mandar para onde? É para cá mesmo? É definitivo isso? O senhor falou em prazo. Qual que é o prazo? Qual que é o prazo? A gente precisa saber qual que é esse prazo. A gente não pode ficar de uma forma à escura, sem saber até quando que a gente vai conviver com isso. Sabe, assim, a gente está tendo grandes problemas. A minha primeira pergunta é essa. Tá. O senhor falou que está fazendo para eles e para nós. Para vocês, não. Tudo. Nada era não fazer nada. Nada era deixar como está. Nada era muito fácil a gente fingir. 3 semanas para cá piorou completamente. A gente fingir que o problema não existe e ficar quieto. O problema existe, a gente precisa enfrentar o problema. Agora, o que aconteceu? Nós aumentamos o nosso efetivo da GCM aqui na região. Hoje temos 100 homens. 210 na região. 210 na região, mas só aqui nesse trecho 100. A PM aumentou, além do que já tinha, coronel, mais 40, né? Mais 40, para poder fornecer a questão da segurança a todas as pessoas. A questão da limpeza sendo realizada todos os dias, a gente colocou a parte de limpeza, então a estrutura foi colocada com relação à questão de poder manter o local com limpeza, contenção fora da porta dos imóveis. E tem um dado importante que a gente tinha, pegar um dado de 2017, eram 4 mil usuários drogados que tinha em toda essa região, inclusive nessa rua, toda ela inteira. Os processos foram acontecendo. Hoje a gente tem em torno de 820 e a tendência é baixando, aumentando a situação da gente poder levar as pessoas para tratamento. Nós fizemos um convênio com o governo do estado para abrir 1.500 vagas para fazer o uso de comunidades terapêuticas que a gente não tinha. Então, não existe e nunca vai existir uma situação triste como essa, que você vai pegar e vai falar assim, isso vai acabar. Não. Ali são pessoas no estado Vai estar efetivado, vai ser aqui mesmo na Rua Elvete, a gente vai conviver, porque assim, fala diminuiu. Diminuiu é uma expressão muito forte, assim, diminui das 6 da manhã até umas 10. Às 10, na hora que vai vir o almoço, entope. Se fizer a contagem nessa hora, vai dar um número muito mais alto.
às 2 dá uma diminuída. Depois quando dá umas 5h30, 6 horas, top de novo, que é o horário da janta, e aí vai a noite inteira, aí vira festa. Entende? Então assim, a gente não tem essa sensação de ter diminuído. A gente tem a sensação de que assim, aqui tem uma grande concentração, e aí assim, a gente tem espalhado pela Frederico Steidel, pela Ana Sintra, pela São João, pela Rua Apa, Tá indo pro Aroche, enfim, tá pegando toda a região. A extensão toda. E assim, não é um número pequeno, são muitos. A gente acorda, para sair do prédio, você tem que pedir licença, porque tem alguém dormindo. Defecando. Nem quando a gente consegue dormir. Olha, eu vou te falar assim, falar de ontem, Princesa Isabel 2, Terminal Princesa Isabel 17, Alameda Clemente 0, Dino Bueno 6, Nortman 6, Barão de Piracicaba 12, Duque de Caxias 19, General Osório 13, Boa Vitória 14, Todos os Irmãos 4, General Couto Magalhães 222, Protestantes 17, Andradas 8, Aurora 6, Guaianazes 6, Conselheiros Neemias 7, Casper Líbero 6, Mauá 9, Helvétia 400. Isso é a contagem diária. Nós não estamos fazendo nada que não seja muito preciso com contagem e acompanhamento. Né? Eu te dou todos os dias quantas pessoas tem em cada lugar. Agora falar assim, vai ser aqui, vai ser lá, essa informação a gente nem pode. As ações elas vão alterando no dia a dia. As estratégias vão se alterando no dia a dia. Existem reuniões diárias entre toda a equipe da Polícia Civil, Militar, Assistência Social, Saúde, Governo, Prefeitura e Estado, para poder ir traçando as estratégias. Agora, para ser sincero, então, eu não viria aqui para poder conversar com vocês se não fosse para ter muita sinceridade. Não precisaria nem dizer, né? Vocês sabem, reforçar. Não é uma atividade fácil, não é uma operação fácil. Uma operação muito difícil, porque se envolver só o traficante, você vai frente, acabou. O grande problema está lidando com pessoas que são usuárias de droga. E você tem uma situação que vocês conhecem, como é que é o comportamento deles, e que requer um tratamento que a gente nem sempre pode obrigar que eles façam aquilo que a gente gostaria que desejasse. Ontem, antes de ontem, que eu estive ali conversando com eles, impressionante a fala que eles têm, né? Como eles dependem daquilo. Teve um senhor ali que falou: por que você usa esse troço? Eu falei, isso aqui é que nem... Como é que ele falou, Roberto? Negócio de diabetes? É como se fosse uma insulina. É como se fosse um diabetes que precisa de insulina para viver. Eu preciso disso para continuar vivendo. É uma questão de saúde pública difícil, muito difícil. Agora também eu estou disposto aqui, mais do que responder, de escutar sugestões. Se vocês me derem sugestões, eu estou disposto a fazer. A gente tem sugestões Pode fazer. sobre zeladoria e sobre segurança pública, de onde colocar as viaturas também, de acordo com o que os moradores estão necessitando. Isso é paliativo, né? A gente, na realidade, a solução é a terceira agora. Até a 10ª. Aqui, ó, passa pro Charles. Ela tem voz agora. Os três estão representados. Gostaríamos de saber quando vocês vão substituir, né? Porque infelizmente não passa carro, nem pedestre, muitas pessoas estão deixando os carros em outros lugares, sem condições de entrar. Exatamente, como o deputado falou, que nós não poderíamos obstruir a rua, eles estão fazendo. Quer dizer, que os trabalhadores estão errados e eles, por mais que seja doente, não é responsabilidade nossa, assim, né, do órgão competente, e nós que estamos pagando o pato, falar, né? Em relação também à saúde, à segurança, nós gostaríamos de saber se é possível mais viaturas, principalmente ali no metrô, na estação. Meu filho mesmo em 20 dias para entrar na faculdade, hora dessa eu já estou preocupada, né? Iluminação. Só um minutinho, por favor. Então a gente gostaria de saber se tem condições de colocar pelo menos uma viatura ou duas nesses pontos mais estratégicos. Não, pelo menos não, estou falando do metrô, né? Porque o metrô é uma estação muito perigosa. Todo dia eu desço para buscar meu filho na estação. Então, em relação a isso, né? E outra pergunta se é possível e se sim, quando que poderia estar começando. Obrigada. Da iluminação, o que o Roberto está me falando aqui, já até falou com a Ilumi, já vou. O Alexis já falou, já vai ter a iluminação, né? Tem prazo, deram prazo? Semana que vem já faz?
Lamento também, né, gente? Com relação à segurança, isso já ampliou, a gente tem viaturas tanto numa ponta como na outra, que nunca teve, gente, né? Sempre foi colocada a Cracolândia sem acompanhamento policial. Hoje você tem, tanto da PM como da GCM e da Civil, viaturas tanto numa ponta como na outra, até para poder fazer a contenção. Então, policiamento já tem, a iluminação a gente já vai providenciar para melhorar, e inclusive a poda. Mas assim, às vezes a viatura passa rapidinho, igual eu estou assistindo, que ela estava tentando falar ontem, onde foi quase impossível lá com o delegado, né? De tanta gente fazendo pergunta. Em relação à criminalidade, ele falou, sempre teve? Sim, com certeza sempre teve. Só que das 2 últimas semanas para cá, que eles chegaram ali na redondeza, nas ruas adjacentes ali do nosso bairro, a criminalidade toda hora, eu tenho vários vídeos, amigos, pessoal do grupo, todo mundo vendo, dando gravata meio-dia, 9 horas hoje, roubando pessoal, é assim na cara dura, no meio de todo mundo, inclusive até falei com elas ali que eles estavam assistindo, não fizeram nada, uma senhorinha passando, arrancaram o colar dela, foi coisa horrorosa, não só uma vez, como várias. Tenho como provar com vídeos, acho que a maioria daqui tem vídeos, então assim, não é que já tinha, só que aumentou 3, 4 vezes, com certeza os militares que estão aqui, civis, devem estar assistindo com muito mais reclamações, um atrás do outro, então a gente tem que ter uma providência assim, tipo para ontem, em relação a isso, né? E então assim, pelo menos as viaturas perto de pontos de estratégia de ônibus, que com certeza, não sei se os militares já viram, todo mundo aqui assistiu, eles estão atacando o pessoal trabalhador de manhã, hoje 9 horas da manhã, eu até que esqueci de trazer o celular, eu ia mostrar, a situação está precária, não é assim hoje, outra manhã, toda hora, e são realmente, infelizmente, como eu falei, não estamos generalizando, deve ter gente ali de boa índole, entre aspas, né, porque eles entrou na droga, porque eu acho que acredito que ninguém enfiou na boca lá, né, mas enfim, isso não vai o caso agora, mas eles não são tão vítimas quanto nós também não, entraram porque quiseram. Muitas pessoas que concordam comigo não têm coragem de falar, né? Mas é verdade, entrou porque quis. Estão doente, cabe a eles se tratar ou a família. Agora nós não podemos, não, estou falando que nós não temos que pagar o pato por eles. Eles estão atacando, estão matando, machucando as pessoas. Ontem mesmo gritou, falaram para mim, quando eu falei para ele, coitadinha senhora, eu me ia me rasgar, porque eu falei para ele, coitadinha da senhora, porque dá para ser sua avó. Entendeu? Então, assim, tem que tomar uma providência urgente. Não dá para esperar para o ano que vem, o mês que vem. Infelizmente, eu sei que não, né? O prefeito responder agora. Não, eu só tenho uma sugestão. Não foi identificado o aumento de ocorrências de furtos e roubo. Já falou, doutor Roberto? Era importante fazer... Mas a gente não precisa de boletim de ocorrência para... Qual a necessidade de boletim de ocorrência? Boa noite, prefeito. Muito obrigado por ter aceitado o convite do delegado. Obrigado ao delegado de polícia, Polícia Civil, os secretários de Segurança Pública, o secretário de Saúde, não sei se se faz presente, também a Secretaria de Desenvolvimento Social, que eu acho que o caminho é exatamente esse. Porém, a gente está aqui por esse manifesto. Campos Elíseos, Santa Cecília e região por uma solução da Cracolândia. Foi esse manifesto que nós erguemos a bandeira no sábado, e é esse manifesto que a maioria da população está aqui nos apoiando. O Marcelo, ela também, eu também, que faço parte das comissões de coordenação e tantos outros que se faz aqui presente, tá? A gente vê que a Cracolândia, o fluxo, tem muita visibilidade. Visibilidade do poder público, visibilidade do Ministério Público, visibilidade das ONGs, visibilidade das religiões. Ok, muito bom, isso é importante. Só que nós temos uma outra parte que é vítima dessa situação, que não está tendo visibilidade, que não tem voz, não está sendo participante, atuante dessa solução, que é a população, a comunidade civil organizada que se faz presente, representando nessas pessoas que estão aqui. Que paga IPTU. Então, a gente necessita entender que a vítima não é só o usuário de droga. Somos todos nós, população do município de São Paulo. Não é um problema do bairro Centro, é um problema do município. Porque muitas pessoas, quando vê a reportagem como foi feita ontem,
inclusive com algumas provocações que nós propomos ontem, antes de sair para me reunir com o pessoal do comitê, que nós tivemos uma reunião após eu ter saído do Amaral Gurgel por 2h30, foi justamente sobre isso. Vim aqui debater, ser ouvido, participar, dar opiniões concretas, porque nós também somos vítimas dessa situação. E pedir socorro, muito bem colocado. Nós temos aqui na Helvétia um prédio, que eles estão localizados na frente, que 70% são idosos. E muitos deles não saem de casa com medo. Tem uma senhorinha do balde, nós temos um vídeo aqui, inclusive vamos mandar para a Band, né? Mandou, não foi para a Band? Ela põe as coisas no balde, pega as coisas no balde com medo de sair de casa. Gente, isso também é doença. A pessoa está em pânico, está em síndrome de pânico. Tem pessoas aqui que trouxeram suas caixas de Rivotril, estão abalados. Então, assim, nós também estamos ficando doentes. Nós estamos ficando doentes. Então, eu vou fazer aqui uma sugestão. Primeiro, que a vigilância ela tem que ser ostensiva, tem que estar constante. Não só no fluxo, nos arredores, porque a São João,